Olá mais uma vez, amigos e amigas, mais algumas dicas sobre o direito. E hoje vamos falar de um tema que está bem atual, natural, perto das eleições, como estamos, Vamos falar sobre democracia. Vou fazer uma análise jurídica constitucional, sem ideologia partidária, sobre a democracia, o regime democrático que vivemos, as instituições democráticas e principalmente vamos trazer aqui para vocês o que seriam atos antidemocráticos, Temos ouvido bastante sobre esse assunto. Então é isso, eu agradeço a vocês que estão aqui nos assistindo. Quem estiver gostando, dá um joinha, dá um like, curte, compartilha. Se inscreve no nosso canal YouTube, Cláudio Avelar, advogado. E também é possível acessar os vídeos que a gente grava pelo nosso site, www.claudioavelar.adv.br. Então ali temos esse vídeo, vamos ter esse vídeo e outros à disposição. Então vamos lá. Democracia. O que é isso, democracia? Democracia é um sistema, um regime, um sistema de governo que permite que determina que seja um governo do povo, pelo povo e para o povo. Bem simples e objetivo esse conceito. Democracia, Dividiríamos a palavra demos e kratos, Então é isso. Do povo para o povo. Pronto, tá fácil. E como é que é isso? A maioria vence. Simples. A maioria vence numa reunião de condomínio. É democrático que o maior número de votos represente o desejo da maioria. É representativo. Numa assembleia de clube, para se eleger o presidente de um clube, ou para decidir quem será o presidente do Brasil, ou o senador. Hoje elegeremos o senador e será eleito o mais votado, o governador, o senador com seu suplente, deputado federal e deputado estadual, e também aqui em Brasília o distrital, a eleição no dia 2 de outubro, está bem perto. Então o tema é bem pertinente. E o sistema de governo de nosso país é a democracia. Nós vivemos em um país que o regime é presidencialista, que a autoridade maior do Estado, no caso do DF, do Estado do Brasil, é o presidente da República, dos estados, é o governador, e das cidades, dos municípios, é o prefeito. A autoridade máxima é assim que se divide. Agora, o que é um ato antidemocrático? Para a gente entender isso, a gente tem que saber o que é democracia, Democracia, a maioria vence. Então, pressupõe que o vencedor ou o ausente, aquele que não votou, tem que se submeter à vontade do vencedor. Então, se a maioria dos eleitores votarem no presidente fulano, os outros, mesmo que tenham votado em outros, que prefiram outros, eles têm que se submeter. E o presidente será aquele que a maioria decidiu. Da mesma forma, serão os deputados, serão os governadores, os senadores e na próxima eleição, os vereadores e tal. É assim, democracia pressupõe maioria. E agora, não gostei da indicação, não gostei do vencedor, sinto muito, espero a próxima eleição e vote em outro. Por estarmos um governo, um país democrático, a gente não pode querer de outra forma. Aquela coisa, não gostei, vou dar um golpe. Não, esse choro do perdedor não vale. Perdeu. Partimos do princípio que as instituições são honestas, que o voto é real, que os votos são... Tem essa questão da validade do voto. Realmente o voto no Brasil não é transparente. Ele pode ser legal, pode ser honesto, pode ser até que não tenha nenhum tipo de sabotagem no voto. Mas não é transparente, tá? Se fosse transparente, seria auditável. Como a Constituição diz que o voto é secreto, então, por analogia, os entendidos e que trabalham no sistema eleitoral entenderam que não pode haver transparência, então o voto não deve ser auditável. Muito se falou sobre a questão das urnas eletrônicas, que eu sou favorável, é moderno e rápido, eu adoro as urnas eletrônicas, é rápido para votar, é rápido para fazer a apuração, a contagem dos votos, só que não é nada transparente. Se tiver alguma falha, alguma fraude, parece que já apontaram várias. Alguém vem e diz que é seguro, alguém vem e diz que não é. Técnico contra técnico, vamos esperar o que a lei decide. E quem vai decidindo, a gente sabe que infelizmente não é a técnica, é a política. Então, como dizem que em time que está ganhando não se mexe, a gente sabe que, como o atual sistema, os atuais eleitos, detentores de mandato do parlamento,
foram eleitos nesse sistema, a gente supõe que eles não vão querer que mude o sistema que o elegeu, né? A gente entende que a renovação sempre acontece, mas os eleitos não vão mudar o sistema, né? É uma regra, infelizmente, que acontece, né? Vamos lá, democracia é sistema de governo do povo, pelo povo, para o povo, onde o povo elege o seu representante. Então, eu sou representado pelo meu representante que está no parlamento, eu sou representado pelo meu representante na presidência e assim por diante nos diversos cargos eletivos. Da mesma forma como o síndico do prédio. Eu elejo o síndico do meu condomínio, tem que aceitar. Se eu não fui votar, problema meu, eu me submeto à vontade da maioria. Se eu votei em outro que perdeu, ok, sinto muito, espero a próxima eleição e vote, e apareça e faça uma política e consiga uns votos. É assim que funciona. Agora, o que é... Bom, se a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, pressupõe-se que o mais importante personagem é o povo, o cidadão, o eleitor. Aquele que delegou a alguém o direito de falar em seu nome, em nome do eleitor. Eu não deleguei não dei o meu voto para que ele vote com a sua própria percepção. Não, ele vota por mim, pelo que eu quero. Pelo menos deveria ser assim. Então a democracia é essa forma de governar. Claro, tem o poder executivo. Nós vivemos num país onde o sistema de governo é presidencialista, né? A autoridade maior é o presidente da República. Não existe outro tipo de governo, não estamos num semipresidencialismo, como um ministro do Supremo falou. Não estou aqui para discordar, não estou aqui para dizer que sei mais do que os ministros de qualquer dos poderes. Mas o sistema de governo no Brasil é presidencialismo, até que mudem. Agora, é democrático eu querer um outro sistema de governo? É democrático. É democrático eu achar que o melhor sistema é a monarquia, é a minha opinião. Não sei se eu vou conseguir mudar. É democrático eu achar que o sistema que deve passar a vigorar no Brasil seja o parlamentarismo. É democrático eu querer. É democrático até eu achar que o que vale melhor é o socialismo, o comunismo, a ditadura, como acontece em Coreia, em Cuba e Venezuela. Está acontecendo em outros países, nossos vizinhos, fronteiras, inclusive. É democrático eu achar que o melhor sistema é o sistema que existe em Cuba. Problema meu. Cada um com seus problemas. Isso é um ato antidemocrático? Eu querer o socialismo? Não. É um ato democrático eu achar que é bonita a ditadura de Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Coreia do Norte? É proibido? Não. No Brasil não existe censura. A censura foi abolida no Brasil com a Constituição que está em vigor desde 1988. Em 88, os deputados parlamentares, os constituintes, decidiram que a nossa Constituição cidadã ia manter o regime presidencialista, ia decidir aquele monte de coisa que está em vigor. Poderiam ter decidido que ia ser diferente, mas assim foi decidido. E aqueles constituintes se decidiram, o espírito do legislador decidiu que seria daquela forma. E assim é. É democrático pensar diferente do que está escrito? É um ato antidemocrático querer que mude o sistema de governo? Não, é democrático querer. É democrático até não gostar da democracia. Eu não vejo crime, até porque crime, primeiramente, tem que ser previsto no ordenamento jurídico. Ninguém pode ser punido por um crime que não foi previsto em lei. Tem que ter uma lei anterior que defina aquele ato como um crime. Então, um ato democrático é muito subjetivo. É uma análise muito subjetiva dizer que uma frase dita por alguém é um ato antidemocrático. Eu posso não gostar de algum dos poderes, nem por isso estou cometendo crime contra a honra, porque o poder da República não tem honra. Quem tem honra é pessoa física. Eu, você, João, Maria e José. Pessoa jurídica não tem honra, então não existe crime contra a honra de pessoa jurídica. Crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, artigo 138 e 139 do Código Penal Brasileiro contra pessoas humanas, pessoas físicas, primeiramente. De falar mal de um órgão não é crime contra a honra. O órgão não tem honra. O órgão pode ter costume, pode ter fama, pode ter uma história bonita, mas não tem honra, tá? Então não é crime contra a honra, ninguém praticaria crime contra a honra por calúnia, injúria, difamação contra, por exemplo,
um Superior Tribunal de Justiça, ou um Supremo Tribunal Federal, ou contra a Presidência da República. Eu posso cometer um crime contra a pessoa do presidente, do governador, do ministro, mas não podemos confundir pessoa física com representação. Quando eu estou representando um órgão, eu estou falando em nome do órgão, então eu sou pessoa jurídica, eu sou um preposto daquela pessoa jurídica, então não tem honra contra o cargo, tem honra contra a pessoa. Eu dizer que o fulano é bonito ou é feio, pode ser um crime contra a honra. Agora, dizer que não concordo com a administração do presidente, do ministro, não é um crime contra a honra. É um ato antidemocrático protestar? Não. É democrático protestar. Eu vou trazer como exemplo, como um grande exemplo, a política contra as drogas. Existe uma lei própria para a criminalização das drogas, maconha, cocaína, crack, enfim, heroína, LSD, droga proibida, e é um artigo que fala que é proibido fazer apologia às drogas, proibido, certo? Mas eu posso me juntar com um monte de maconheiro e fazer marcha pela maconha. Não é pejorativo falar maconheiro, tá? Não é pejorativo. Assim como quem vive no mar é marinheiro, quem vive na maconha é maconheiro. Não é nenhum grau de ofensa nisso aí. Quem gosta e usa e prefere a maconha é maconheiro, na boa, não tem nenhum problema. Agora, é permitido eu fazer uma marcha pela maconha. É permitido eu fazer uma marcha pelo socialismo. Agora, é antidemocrático dar minha opinião sobre o que alguém está fazendo de certo ou de errado no governo, sobre interferência dos poderes? Nós vivemos num país, Brasil, onde a Constituição determina que há independência dos poderes. Um poder não é superior ao outro, assim como num tribunal. Vamos trazer rapidamente um exemplo. Num tribunal, juiz, promotor ou procurador, Ministério Público, o defensor, seja público ou privado, não existe superioridade, hierarquia entre os poderes. O juiz não manda no advogado, não manda no promotor, o juiz preside a audiência, por exemplo. Ele não pode dar ordem a um procurador, ele não pode dar ordem a um advogado, e nem pode tirar o direito desses, seja um ministro de um tribunal superior, ou seja um juiz de primeiro grau, ou um desembargador num tribunal de recursos. Tem que haver independência, não pode haver interferência, não pode um poder fazer algo e vem um juiz e fala, não, está errado, faz outro. Isso pode ser interferência. Por que esse juiz determinou que aquele ato fosse ilegal e fosse separado? Porque tinha uma ilegalidade, clara. E o juiz, nas suas decisões, tem que se justificar por que decidiu daquela forma. Não pode também decidir com seu bel prazer. Então a gente não pode esquecer que no Brasil existe o princípio constitucional da independência dos poderes. E a administração pública é basilada em vários princípios. Transparência, moralidade, impessoalidade, enfim. A gente não pode perder o fio, da meada. O que é um ato antidemocrático? Se a lei diz que apologia à droga é crime, mas se a gente pode se reunir pela legalização da droga, a gente estaria fazendo apologia ao crime? Apologia às drogas? Se alguém se reunir amanhã, porque é permitida a livre associação, ninguém pode ser proibido de se manifestar. Se manifesta falando. Ninguém pode ser proibido de se reunir. O que pode haver é um consenso com as autoridades públicas para saber se naquele mesmo local, naquele mesmo dia, naquela hora, havendo outra manifestação de outro grupo, faz-se aquele aconchego para que um faça no lugar e o outro faça em outro, mas não pode proibir. Quando as pessoas querem se manifestar, sindicatos, associações, enfim, não precisa pedir autorização do poder público, sabiam? Ninguém precisa de autorização para vir para a Esplanada, ou para a Orla de Copacabana, ou para a Avenida Paulista. Não precisam, nenhum organizador precisa de autorização para fazer uma manifestação em área pública. A área pública apenas precisa se comunicar para que o próprio poder público se organize para proteger aquele que está lá, o público. Que bacana, Então, é antidemocrático falar mal do governo? Eu acho que não. É antidemocrático discordar do sistema de governo? Não. É antidemocrático ser comunista? Não.
apesar que no Brasil não tem comunismo, que tem democracia, mas é permitido ser comunista? É permitido ser comunista, é permitido fazer apologia a drogas que são proibidas. Então a gente tem que entender que não se pode confundir lei, jurídica, técnica com vitimismo, vitimização por ideologia política. Se o meu candidato é de outra vertente, então isso não me permite falar mal do outro e só o que eu faço está bonito, está certo? Não. Então, entendemos que atos antidemocráticos são subjetivos e só podem ser decididos por quem avalia a Constituição, que é o Supremo. Eu não sou obrigado a concordar com o Supremo e nem por isso estou promovendo um ato antidemocrático. Eu estou exercendo o meu livre direito à manifestação, já que não existe censura prévia, não tem censura prévia no Brasil. Lembremos-nos que a censura foi abolida, mais uma vez tenho que dizer para vocês, pela Constituição de 1988, existia censura prévia na imprensa, na cultura, nas peças de teatro, nos filmes, nas falas, nos artigos, na imprensa e tudo. Não existe mais. E a censura é própria dos regimes ditatoriais. Pelo que eu vejo, alguns partidos já tentaram incrementar o uso da censura, né? Os partidos de esquerda que acham que a censura deve ser, de uma certa forma, imposta para evitar abusos. É muito delicado a gente falar em censura para evitar abuso e a gente está censurando. A gente é contra a lei. Então, é anti-Constituição a gente firmar coisas que a Constituição permite. Muito difícil, né? Mas, enfim, essa análise que eu faço hoje, tentei, usando uma linguagem simples, objetiva, clara, de fácil acesso. Eu falo para o leigo, eu falo para o advogado, eu falo para qualquer um que queira assistir, mas a gente tenta trazer essas dicas de direito que vão servir para os nossos colegas advogados aplicarem e fazerem bom uso do que aprenderam nas faculdades. Então é isso, gente. Mais uma vez, quem gostou, curte, compartilha, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, Cláudio Velar Advogado. Se quiser conhecer melhor nossas atividades, www.claudiovelar.adv.br. Isso. Hoje falamos um pouquinho da Constituição em relação às prévias que estão acontecendo, né? O Estado democrático de direito e aquilo que é chamado de ato antidemocrático. Então vocês agora conhecem um pouquinho mais a outra versão, o outro lado da moeda, a outra parte da história e podem tomar suas próprias decisões. Claro, quando vocês disserem alguma coisa que alguém se sinta ofendido, poderão ser acusados de praticarem crimes contra a honra, se for uma pessoa física, uma pessoa humana, por calúnia, injúria e difamação. Mas proibido de falar, ninguém pode ser. É isso aí, gente.